A história centrou-se em Emma, uma mulher bonita que cumpriu uma missão em Buenos Aires, Argentina. Depois de completar a missão, Emma se livrou de sua fantasia e voltou para a América. Ao chegar em casa, foi recebida por seus 2 filhos e seu marido, Dev. Emma confessou que acabará de voltar de uma viagem de negócios em Nebraska, escondendo o fato de que na verdade havia realizado uma missão como assassina. Infelizmente, ela esqueceu que era o 7º aniversário de casamento, o que a fez se sentir culpada. No dia seguinte, enquanto Emma preparava o café da manhã, Raj, que sempre organizava seu trabalho, informou que o cliente estava satisfeito e eles haviam recebido o pagamento. Raj também alertou Emma para evitar chamar a atenção, pois sua foto havia aparecido na lista de recompensas da Dark Web, mas felizmente ele a havia removido. No entanto, Raj deu a Emma uma nova missão, mas ela recusou porque acabará de voltar para casa. Apesar disso, Raj continuou pressionando-a para aceitar o trabalho, pois o cliente queria o melhor deles e estava disposto a pagar muito dinheiro. Esse dinheiro seria suficiente para salvar Emma e sua família do sindicato de assassinos soberanos, que havia colocado o nome dela na lista da Dark Web naquela noite. Dev planejava surpreender Emma levando-a de férias para comemorar seu aniversário de casamento, mas ela recusou devido ao medo de decepcionar sua família ao não cumprir suas promessas. No entanto, Dev não desistiu e decidiu surpreendê-la de outra maneira. Emma recebeu de presente um traje de enfermeira de Dev para usar em uma fantasia sexual, mas Emma tinha outro plano em mente. Ela convidou Dev para se encontrar em um bar de hotel no dia seguinte à noite, onde eles se passariam por desconhecidos e depois reservariam um quarto para passar a noite juntos em um jogo de papéis. Emma contou seu plano para a irmã de Molly e pediu que ela cuidasse de seus filhos. À noite, Emma chegou primeiro ao luxuoso Hotel Royal Grand, onde encontraria Dev. Enquanto isso, Dev ficou preso no trânsito e perdeu o sinal do telefone ao tentar enviar uma mensagem para Emma. No bar, Emma foi abordada por um homem idoso que a olhava fixamente e tentou iniciar uma conversa. Emma decidiu ignorá-lo no início, mas depois mentiu dizendo que era Alice Overby, uma contadora de uma empresa. O homem, chamado Bob Kellerman, continuou se aproximando dela até que finalmente Dev chegou tarde e percebeu que Emma não estava respondendo a ele e, em vez disso, estava olhando para o homem no canto do bar que acabará de chegar. Bob finalmente se desculpou e saiu por um momento. Dev se aproximou de Emma e se passou por Jack Dawson, interpretando seu papel e fingindo que estavam se encontrando pela primeira vez. Nesse momento, Dev pediu uma bebida para os dois, mas Bob voltou e disse que acabará de ganhar um grande contrato, então queria convidá-los para comemorar. Depois de beber, Bob aplaudiu e disse algo com um possível significado oculto. Em seguida, Bob deu seu número de quarto para Emma, caso eles quisessem continuar a festa juntos. Emma e Dev foram para o quarto, mas Emma decidiu fazer uma pausa e escrever uma mensagem em um papel antes de ir para o quarto de Bob. Descobriu-se que Bob era um mercenário que acabará de matar alguém no governo e se sentiu sortudo ao ver o assassino mais procurado na sua frente. Em vez de tentar matá-la, Bob deu o número do seu quarto e aceitou o pagamento dos soveregnos. Bob estava confuso sobre sua saída da liderança do sindicato de assassinos, já que Soveregno só queria prender Emma, não matá-la. No entanto, foi revelado que Emma era na verdade uma assassina chamada Anna Taylor, que costumava trabalhar para o sindicato de assassinos Soveregno. Por motivos desconhecidos, Emma escapou e mudou sua identidade. Desde então, o líder do sindicato, Gavin Carver, a perseguiu. Bob ofereceu a ela trabalharem juntos e compartilharem 40% do pagamento, já que ele não fazia parte de nenhum sindicato e apenas buscava o salário mais alto. Ele ameaçou matá-la caso ela rejeitasse a oferta e aceitasse o pagamento da Soveregno. No entanto, Emma rejeitou a proposta, pois já tinha um intermediário e não tinha intenção de cooperar com Bob. No entanto, Bob tinha sido envenenado com a bebida que tomou no bar e morreria em questão de minutos. Ao ver o cronômetro em seu telefone, Emma se preparava para pegar a arma de Bob quando Dev, que havia acordado, ligou perguntando por seu paradeiro. Surpreendentemente, Bob, que não estava morto, mas sim cego devido ao veneno, começou a disparar sua arma. Depois de desligar o telefone para Dev, Emma o eliminou facilmente e resolveu seus assuntos. Emma saiu do quarto e continuou com seu verdadeiro propósito. No dia seguinte, enquanto tomava café da manhã com Dev e seus filhos, ela estava ocupada demais com seu telefone, enviando uma mensagem para Raj para contar o que tinha acontecido na noite anterior. Ela ignorou Dev, que tentou falar com ela várias vezes. Depois que Raj ligou para ela, Dev se perguntou o que Emma estava escondendo. Ele correu até ela e a advertiu para não chamar muita atenção.
pois esse incidente poderia aparecer nas notícias e Gen Carver poderia descobrir onde eles estavam. Em seguida, ele ordenou a Emma que fosse imediatamente para o aeroporto. Enquanto isso, Dev recebeu uma ligação de Molly informando que um assassinato tinha ocorrido no Royal Grand Hotel, onde ele e Emma tinham se hospedado na noite anterior. Molly enviou um link para a notícia e Dev entrou em pânico ao ver que a vítima era o homem com quem eles tinham conversado no bar. Dev disse a Emma que a polícia suspeitava de um casal que tinha conversado com a vítima, e esse casal não era outro senão eles. Dev tinha certeza de que ele e Emma não eram os perpetradores. Então eles planejavam entrar em contato com a polícia antes que encontrassem fotos de seus rostos e identidades. No entanto, como tinham reservado o quarto de hotel sob um pseudônimo, isso fortaleceria a suspeita de que eles eram os perpetradores do assassinato, algo com o qual Dev finalmente concordou. Dev decidiu deixar de lado sua intenção original e esperar que a polícia os encontrasse para cumprir com Emma. No entanto, Emma informou que precisava pegar um voo devido a uma reunião repentina em seu escritório. Apesar de Dev inicialmente ter proibido devido ao seu recente retorno de outro trabalho. Finalmente Dev a deixou ir no dia seguinte depois de se despedir de seus 2 filhos. Ele garantiu que a buscaria no aeroporto na segunda-feira quando ela retornasse. Enquanto isso, Dev continuava acompanhando as notícias do assassinato de Bob nas redes sociais. A polícia havia encontrado fotos dele e de Emma nas imagens da câmera do hotel, então mais cedo ou mais tarde descobririam suas identidades. Dev entrou em pânico quando tentou ligar para Emma e descobriu que seu número não estava ativo, mesmo no dia de sua chegada programada. Além disso, quando Dev voltou para seu carro, percebeu que o nome de Emma não estava na lista de voos. Finalmente seu maior medo se tornou realidade. 2 detetives da polícia de Nova York o interceptaram e o levaram para seu escritório para interrogá-lo sobre o assassinato de Bob Kellerman no Royal Grand Hotel e o motivo, pelo qual ele havia usado um pseudônimo. Dave tomou a decisão de contar a verdade, admitindo que tinha conhecido Bob Kellerman e que usar um pseudônimo tinha sido uma ideia tola para dar vida à sua relação com sua esposa. No entanto, essa explicação não foi considerada razoável pelos detetives. Pouco depois, um agente do FBI chamado Carver entrou em cena e revelou a Dave que sua esposa não era a verdadeira Emma Bree. Foi uma grande surpresa para ele descobrir que a mulher com quem se casou estava usando a identidade roubada de uma mulher falecida há 8 anos. Durante os últimos 7 anos, ela conseguiu viver uma vida falsa ao seu lado. Dave foi mostrado uma foto de sua esposa em um aeroporto em Buenos Aires na semana passada, o que o fez perceber que Emma tinha mentido para ele sobre Nebraska. Ele também descobriu a verdadeira identidade do homem que conheceu no bar, que era um mercenário chamado Derek Warley, em vez de Bob Kellerman. Dave ficou ainda mais surpreso ao descobrir que Han não era o supervisor da empresa onde Emma trabalhava, mas sim uma pessoa que buscava clientes para seu trabalho como assassino. Além disso, Dave descobriu que sua esposa era a assassina mais procurada em vários continentes. No começo, ele pensou que tudo era uma grande brincadeira, mas percebeu que todos na sala estavam levando os assuntos muito a sério. Dave voltou imediatamente para casa e procurou por Emma. Ele vasculhou artigos secretos até que finalmente encontrou um cofre secreto que continha perucas, um passaporte falso e armas de fogo. Depois que toda a verdade veio à tona, Dave começou a duvidar em confiar em sua esposa. Ele queria conversar com a mulher com quem se casou antes de decidir o que fazer, porque ele a amava. Dave recusou o agente. Carver tentou registrar sua casa e convencê-lo de que sua esposa era uma criminosa em Berlim. Vários membros da Sovereign seguiram Emma, que tentava escapar. Mesmo que Emma tenha tentado despistá-los, eles continuaram a segui-la a cada passo, até que finalmente ela conseguiu escapar. Ela nocauteou um deles, apesar de Emma ter conseguido escapar do tiroteio com os mercenários soberanos restantes. Infelizmente, Ray faleceu após ser baleado. Logo após a saída da polícia, Dev ligou para todos os números em vários cartões de visita e encontrou um cofre secreto de Emma. Um dos números era o de Emma, que atendeu com sucesso a ligação. Dev descobriu imediatamente que Emma estava em Berlim pelo número de telefone. Ignorando a proibição de Emma de segui-la até Berlim, Dev queria discutir esse assunto. Eventualmente, Emma e Dev se encontraram em um bar em Berlim. Emma finalmente esclareceu seu passado e admitiu que seu verdadeiro nome era Anna. Desde pequena, ela havia sido treinada para ser uma assassina, pois seu pai era um agente secreto que decidiu se aposentar cedo e começar seu próprio negócio. A Soberana era uma empresa de segurança privada que seu pai construiu com uma agente do FBI chamada Genven Carver, a mesma mulher que apresentou Dev a Emma.
Ana foi sequestrada por Carver após a morte de seu pai. Ela foi introduzida à violência desde cedo e treinada para matar durante anos. Carver acreditava que sua missão naquele momento era eliminar o crime matando pessoas más, mas à medida que crescia, percebeu que tudo era uma mentira. Um dia conheceu Dev enquanto trabalhava em Boston e foi a primeira vez que sentiu que alguém realmente a valorizava e se preocupava com ela. Desde então, tudo que ela queria era uma vida normal, embora ainda aceitasse trabalhos 1 ou 2 vezes por ano, apenas para proteger sua família de ser perseguida por Soberana. Depois de contar todos os detalhes que Emma havia revelado sobre si mesma e todas as mentiras, ela implorou a Dev que acreditasse que seus sentimentos durante todo esse tempo eram amor sincero. Emma fugiu para Berlim para obter um passaporte canadense para Dev e as crianças, para que pudessem começar uma nova vida em outro lugar. Ela prometeu que se todos os problemas com Soberana fossem resolvidos, ela não queria mais ser uma assassina. Mesmo depois de descobrir tudo isso sobre a esposa de Dev, ele disse que ainda a amava. Algum tempo depois, vários mercenários de Soberana os atacaram, os deixaram inconscientes e Carver os sequestrou, a ela, a Dev e aos 2 filhos. Carver ofereceu a Emma uma segunda chance de voltar para Soberana e Emma aceitou com a condição de que Carver não machucasse seus filhos. Emma concordou com isso e então disse a ele para terminar com Dev porque ele era a única coisa que atrapalharia suas missões. Após essa conversa, Emma levou Dev para a floresta enquanto caminhavam, e informou a ele que um franco-atirador estava observando cada um de seus movimentos. Enquanto continuavam caminhando, Emma pensava em qual plano faria e de repente atirou em Dev, fazendo-o cair no chão. Pouco depois, outro membro da Sovereign veio confirmar que Dev realmente havia sido assassinado por Emma. Quando a mulher examinou o corpo de Dev, Emma a atacou justo quando uma árvore bloqueava a visão do franco-atirador que os observava. Dev acordou pouco depois de Emma matar a mulher. Descobriu-se que Emma havia acertado o tiro em um local seguro para causar apenas um ferimento leve. Ela também conseguiu matar o franco-atirador que estava no comando. Emma e Dev se infiltraram no prédio onde estavam seus filhos e Carver depois de eliminar alguns outros guardas. Emma e Dev se separaram. Ela cuidaria dos outros mercenários enquanto Dev salvaria seus filhos. Emma encontrou outro mercenário que estava guardando o prédio depois. Em uma intensa batalha, Emma finalmente conseguiu vencer a mulher. Resumindo, Carver, que estava tentando escapar, ficou surpreso ao ver Emma lá. Eles lutaram e Emma conseguiu atirar nele depois que Carver atirou nela. Emma não o matou imediatamente porque sabia que o havia atingido em um local fatal. Então se afastou lentamente e voltou ao prédio para pegar sua pequena família. Ela provou que estava disposta a sacrificar até mesmo sua vida por sua família, depois de ter sido uma assassina por tanto tempo. Finalmente Emma voltou à sua vida normal com sua família, como antes.